Boa noite aqui o pessoal da internet também. O cheiro, Deus abençoe. Eu sempre digo que cada aula é uma imersão e a gente nunca, por mais que eu tenha aqui um conteúdo programático, hoje eu fiquei umas 6 horas aí mergulhado nessa preparação, mas a gente sempre se submete ao Espírito, a gente nunca sabe onde isso aqui vai dar, né? Vamos fazer uma oração, não sei como foi o dia de vocês. Vamos agradecer a Deus por nós estarmos aqui. Pai, nós queremos te agradecer por esse privilégio e essa graça. Obrigado porque o Senhor nos concede mais uma vez a honra de podermos estar mergulhando nas águas do Espírito, no oceano do saber, para que a nossa mente, Senhor, esteja completamente exposta ao que o Senhor tem para derramar sobre nós e em nós. Fala mais uma vez conosco e que nós possamos sair daqui mais uma vez convictos e conscientes de que o Senhor é quem tem o perfeito controle e toda a direção da nossa vida. E o Senhor faz do seu jeito, porque a sua vontade ela é boa, agradável, perfeita e ela vai se cumprir. Assim seja, em nome de Jesus. Amém. Bom, tudo que a gente vai estudar, qualquer matéria, qualquer tipo de informação, qualquer tipo de conhecimento, existem pelo menos 2 formas de nós mergulharmos nessas águas de aprendizado. A primeira forma é o método analítico. O método analítico é aquele que você leva em consideração essencialmente o evento, o fato, a cronologia. Só que quando nós tratamos das coisas espirituais, porque é sobre isso que nós estamos tratando aqui, tentar conhecer coisas que são além da mente humana, o método analítico ele não supre essa necessidade. Aí a gente tem que recorrer a um método sistemático. Esse sim vai nos dar ferramentas mais concisas, mais objetivas, metódicas, organizadas, cronológicas e progressivas para que a gente possa entender o começo, o meio e o fim. O método analítico não, ele olha para aquele evento ali, para aquele ponto, aquele ocorrido. Ele pega uma lupa e joga em cima daquele fato e tenta compreender o que aconteceu ali. Por isso que é analítico, está analisando aquele ponto, aquele evento, aquela data. Dentro de um sistema mais metodológico, quando a gente então se entrega a um entender sistemático, não. A gente afasta a lente e tenta compreender a partir do evento, mas entendendo também que existe um antes e um depois. Essa é a forma mais segura de nós olharmos para o que Deus tem para nós, para o que o Espírito pretende nos revelar, para que nós não cometamos o erro de cair em heresias. A gente tem que ter esse cuidado. Por isso que a frase que para mim ela se popularizou através da vida do Silas Malafaia, quando eu ouvi dele, mas não sei se essa frase é dele, né? Texto fora de contexto é pretexto para heresia. Ele está falando exatamente sobre o entendimento sistemático. Se eu saio dessa ordem de aprendizado e apenas tento compreender o que Deus está fazendo dentro de uma lupa aproximada, repito, de um evento, de um fato, de um acontecimento, eu posso perder a essência daquilo e correr um risco muito grande em relação ao que Deus tem para mim, em relação ao que Deus tem para você. John Stott, célebre teólogo, tem uma frase que cabe muito bem aqui. O antídoto para a especulação espiritual é uma teologia cristã ortodoxa. O que ele quer dizer com isso? Isso aqui vai estar na apostila para vocês. Ele quer dizer que se nós queremos estar vacinados de heresias e especulações,
nós temos que respeitar o texto. Diga, respeitar. O quê? O texto. Então o texto ele não é um fato isolado. Tudo o que acontece na Bíblia não é só por causa daquilo. Se você conseguir colocar isso na sua cabeça, e quando você estiver lendo o texto, fala assim, cara, ok, mas isso aqui não é só por causa disso. Por exemplo, vamos entender isso aqui dentro de uma aplicação. Deus vira para Samuel e diz assim, Samuel, vai até Belém, e ali tem um belemita chamado Jessé, ele é um dono de uma fazenda, ele tem filhos, e dentre os filhos de Jessé eu tenho me provido de um rei. Toma o chifre com azeite, vai lá e unge ele. Se eu pego essa cena e vejo o velho Samuel, sacerdote, juiz e profeta, com um chifre de azeite na mão, entrando na fazenda de Jessé, aí tem aquela cena, Jessé vai trazendo seus filhos mais velhos, Eliezer e por aí vai, não é esse, não é esse, não é esse, Deus vai vai abrir os olhos de Samuel dizendo assim, olha, você está olhando segundo o olhar do homem, porque o homem vê o exterior, mas eu vejo o coração, não é nenhum desses aqui. Aí Samuel pergunta, tem mais um? Tem um que está lá fora, mas o que Jessé diz isso? É impossível ser ele. Não, mas é esse que Deus quer. Aí entra o Davizinho, aí Samuel derrama o azeite que está no chifre sobre a cabeça de Davi. Aí eu olho para esse acontecimento isolado e tento compreender o propósito de Deus, eu não consigo. Para eu entender essa cena, eu vou precisar recorrer ao fato do por que Davi está do lado de fora da casa? Por que tem 7 filhos do lado de dentro? Como se esses fossem os preferidos de Jessé, mas o caçula está lá por detrás das malhadas. Aí eu tenho que entender. Aí depois eu tenho que compreender um pós. Ok, foi ungido rei, mas por que ele foi ungido rei e volta para o pasto de novo? Se ele foi ungido rei, ele não deveria já assumir o trono, mas não é isso que acontece, isso vai demorar 13 anos. Percebe que no tocante às coisas espirituais, olhar para um fato, olhar para um evento, olhar para um acontecimento e tentar construir uma ideia doutrinária, isso vai se tornar extremamente inconsistente. Porque o Davi que se tornará rei vai ter muito mais sentido quando eu compreendo o ambiente da rejeição, por que está do lado de fora e por que ele não assume o trono depois. Aí eu começo a entender o céu trabalhando. Uma vez eu ouvi uma expressão, na verdade uma história, né? História muito interessante, ilustração que serve, que pode explicar muitas coisas para vocês aqui. Onde um menino estava deitado em um tapete vendo a sua mãe bordando. Não sei se vocês têm essa imagem na cabeça, mas a minha mãe ela fazia muito isso, minha avó também, aqueles bambolês de bambu, e ela esticava um tecido naquilo ali e fazia ponto cruz. E ali ela fazia uma flor, fazia uma fruta, fazia um nome, e ela bordava. E quantas vezes eu mesmo não me deparei com essa cena, de eu estar olhando o que ela bordava de baixo para cima. Sendo que esse olhar de baixo para cima não tem menor sentido, porque de baixo para cima é um monte de linha embolada. Aí ela precisava virar aquele bambolê para eu entender a imagem que estava na mente dela. Aí tinha uma rosa, mas embaixo era só linha embolada. Aí estava ali uma fruta, mas embaixo era só um emaranhado de linhas. Muitas vezes o trabalhar de Deus, o trabalhar do Espírito na nossa vida, também é assim. Porque se nós tentarmos compreender com o olhar humano, de baixo para cima, você só vê linha embolada. Exemplo, José sonha com um governo, mas aí ele é vendido, vai parar na casa de Potifar, vai parar na prisão. Que olhar é esse? É o olhar de alguém que está bordando algo, mas você está olhando de baixo para cima. A vida de José
é uma linha toda embolada, só que quem está abordando já enxergou o governador. Quem me ouve, diga amém. Então, no tocante às coisas do Espírito, também é assim. É por isso que a gente tem que ter muito respeito com o texto, muita reverência com o texto, não como os antigos que tinham a preocupação de dizer, não, a Bíblia é a boca de Deus e não pode escrever, não pode marcar, não pode isso, não pode aquilo. Não, não é sobre isso. É você olhar o que está escrito, a mensagem que esse livro carrega, respeitando essa mensagem, sem ferir a intenção do autor e a intenção do escritor. Então hoje, com base nesse entendimento, nós vamos olhar, diferentemente da aula da semana passada, que foi uma guisa introdutória de uma visão mais geral, hoje nós vamos aproximar um pouco mais a lente para tentar, pelo menos é uma tentativa, compreender a pessoa e a personalidade do Espírito Santo de Deus. Então, abra aí, Evangelho por Mateus, capítulo 10. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 10. E como diz o meu mestre, no final a gente vai ter uma cerejinha, que boa, né? Mas olha só, Mateus capítulo 10, versos 17 até o verso de número 20. Quem pode ler bem alto aí? Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes serão concedidos o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Grifa essa expressão. É o Espírito do Pai quem fala por vocês. Estou tomando esse texto para desconstruir um sofisma. Porque o que eu já vi de gente dizendo, não preciso estudar, não preciso me preparar, não preciso me relacionar com o texto, porque Deus vai falar por mim. Quem já ouviu isso aqui? Já ouviu? Os assembleanos, inclusive, né? Quantas vezes eu já estive em culto, quem prega? Não sei. Deus vai revelar no meio do culto quem prega. Aí, no último hino, o pastor apontava para o obreiro e falava assim, ó, Deus falou que é contigo. E aí, a gente estava mergulhado naquela crença que, de fato, Deus ia encher a nossa boca. Graças ao bom Deus, eu sempre fui mesmo quando novo convertido, muito interessado pela palavra e sempre preparado, mas nem sempre foi assim. Até porque a gente depois descobre que Deus não mandou pregador nenhum pregar. O pastor que olhou falou assim, eu vou com a cara desse aí, a gravata tá bonita, eu acho que é ele que tem que ser mesmo. Não tinha nada com Deus. E aí, muitas vezes, quem assumia a tribuna estava terrivelmente despreparado para aquele dia. Porque esse texto aí não está dizendo que na hora de pregar Deus vai encher a boca de ninguém. Está dizendo assim, ó, quando vocês forem levados aos tribunais, por causa do amor ao meu nome, por causa do testemunho do meu evangelho, e isso ocorrer com vocês, para que vocês não sejam julgados de forma injusta, para que vocês não sejam mal compreendidos, o Pai fará com que o Espírito fale através de vocês, como um advogado que vocês não têm naquela hora. Quem me ouve, diga amém. Tem nada a ver com, hoje eu vou para o GCA, hoje eu vou para a célula, hoje eu vou para o culto, hoje eu vou fazer uma live, até o Manhã de Paz, que é a minha devocional de câmera ligada. A bem da verdade é que eu ligo a câmera às 7h07, mas eu acordo pelo menos às 6 da manhã e dou uma namorada no texto. Mesmo fazendo a mesma coisa há quase 30 anos. Mesmo que aquilo ali não tenha a pretensão de ser uma aula,
um culto, uma exposição bíblica, é uma meditação minha que eu ligo a câmera e muitas vezes, como hoje aconteceu, eu recebo algumas coisas junto com quem está ali ao vivo comigo. Mas ainda assim eu preciso ter um mínimo de preparo, pelo menos ler o texto, compreender onde ele está situado, respeitando o texto, afastando a lente, entendendo um pouco do que está antes, entendendo um pouco do que está depois, para aquilo ali fazer sentido para mim. Então arranca da sua cabeça essa ideia de que o Espírito Santo vai sair correndo para encher a sua boca na hora que você tiver que falar alguma coisa. Olha para quem está do seu lado e diga assim, se prepara, filho. Está doido? Eu, hein? Ou você está achando que na hora o Espírito Santo vai enfiar na sua boca um rolo. Eu estou vendo um anjo com um rolo enfiando um rolo na sua boca. Que rolo é esse, irmão? Lá ele. Vai ficar enfiando esse negócio na minha boca? Que isso? Eu, hein? Que espírito abusado, velho. Que eu, hein? A gente tem que se preparar para isso. Até porque o seu preparo glorifica a Deus, sim ou não? Sim. Então se prepare. Respeite o texto. Respeite quem vai te ouvir. Ok? Vamos lá. João 14. Põe aí, João 14. Vamos para mais umzinho que o povo usa aí. João 14, 26. Quem abrir já pode ler bem alto. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhe disse. Opa! Olha aqui outro problema. Porque as pessoas só pegam a parte A do texto, que diz, este vos ensinará todas as coisas. Aí o cara fala assim, não, beleza, eu não preciso frequentar nenhuma academia, eu não preciso pagar preço, porque é só eu sentar e... O Espírito Santo está fazendo download espiritual, calma aí, não atrapalha não. Porque ele me está escrito, pastor, está aqui, ó, ele me ensinará. Quantas vezes eu posto algumas coisas e falo sobre necessidade de investir em aprendizado. Aí, tem crente, fala baixinho, vou falar sigla para alguns não entenderem. PR. Você sabe o que é um PR, né? Não é PF, não. PR. Quer dizer assim, não, meu professor é o Espírito Santo. Aí só ficou com a parte A do texto. Mas lê de novo aí, minha filha, o texto. Então entenda uma coisa, ele vai fazer você lembrar do que você estudou. E a partir daquilo que você se esmerou em estudar, ele acrescenta. Daqui é um dos textos que eu amo para dizer que Deus ama abençoar o meu esforço. Eu sou testemunha de que já houveram momentos em que eu me peguei falando e fazendo coisas que eu nunca tinha dito e nem feito, por graça de Deus. Mas isso é graça, gente. Isso não é para toda hora, não. Isso não é para toda hora, não. Então, que ele é um professor por excelência, é um fato. Diga, o Espírito é professor. Ponto. Mas ele é professor de quem senta para aprender. E não de quem fica achando que vai acontecer um download sobrenatural e que você está dormindo e vai entrar alguma coisa na sua cabeça e amanhã você já acordou sabendo que você não sabia. Já estive em ambientes de gente que já disse a aberração de que foi dormir e acordou sabendo falar inglês. Mas quem te ensinou? O Espírito Santo. Usar o inglês da Capadócia, deve ser, porque quando o cara fala de inglês não tem nada. The King, the Off, The King... The Paul e The Mender. Esse é o inglês dele. Então a gente tem que respeitar o texto. Agora dá um salto aí em João 16. Olha João 16. Eu estou primeiro desconstruindo
Porque não adianta eu tentar construir em cima de uma base fraca. Eu tenho que tirar a base fraca primeiro. Preciso remover a base fraca primeiro, para depois estabelecer uma base consolidada. João 16. João 16, a partir do verso 7. Quem pode ler? Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Pode ir. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ok, segura aqui. Então vamos lá. O verso de número 7 diz, Jesus está dizendo, eu vou, aliás, esse texto é um texto que eu recomendo que em algum momento você debruce sobre ele. Qual texto? João 16. Onde aqui Jesus se manifesta como um intercessor. Ele vai fazer uma oração sacerdotal. Tá? E aqui então no verso de número 7, ele traz uma revelação bombástica, quando ele diz assim, eu vou, mas eu enviarei. Aqui, quem vai lembrar lá da aula de Cristologia, a união hipostática, ela se consolida. Por quê? Porque o trabalhar do Filho, o trabalhar do Espírito, um não invade o ambiente de autoridade do outro. Percebe que para o Espírito vir, o Filho precisava subir. Para que quando o Filho subisse, então o Espírito pudesse agir com liberdade sobre o coração dos discípulos. Não existe interesse dentro da Trindade de um subtrair ou sublevar a autoridade do outro. A autoridade do Pai está intocada, a autoridade do Filho permanece intocada, a autoridade do Espírito permanece intacta. Eles trabalham de forma sincrônica, eles são co-autores de obras, mas um não tenta pegar a autoria do outro. A obra do Pai, a obra do Filho, a obra do Espírito Santo, elas se completam. Quem me ouve, diga amém. Esse é o verso 7. Aí no 8, vai para o 8, minha filha. Vai para o 8, Mike. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Ó, quando ele vier, ele convencerá. O verbo que está na sua Bíblia é convencer ou condenar. Convencer. Algumas expressões, algumas versões têm uma expressão diferente de convencer. Provará? Reprovará? Alguém tem uma outra versão diferente? Ok. Mas nunca você vai achar a expressão acusar. O Espírito Santo acusa, não, porque a função de acusador é do diabo. O Espírito, ele convence. Então, quem não tem a versão do verbo convencer, que é o melhor verbo que traduz aqui o entendimento, circula aí, puxa uma setinha e coloca convencer. Porque a obra do Espírito em relação ao pecador não é acusação, é convencimento. Continua, Maico. Ainda no verso 8, vai lá, de novo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim. Da justiça porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Ok. Agora vamos aqui, respeitando o texto, eu vou afastar um pouco a lente e olhar o entendimento do que está escrito. Algumas pessoas de vez em quando chegam no gabinete para mim e dizem assim, pastor, eu estou querendo fazer isso aqui assim, 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 assado, porque eu estou sentindo paz no meu coração para isso. E o Espírito não está me condenando. Mas ele nunca vai condenar ninguém. Essa não é a função dele. De condenar, de acusar. E outra, quem disse que a paz no seu coração é a régua basilar para o seu próximo passo, se a própria Bíblia diz que o coração do homem ele é enganoso? Por que tem gente quebrando a cara? É simples.
porque está colocando na conta de Deus o que nunca foi conta de Deus. Tem gente que compra carro em nome de Jesus. Agora tem um perfil interessante na internet, que as pessoas, não sei se vocês já viram, cara, em nome de Jesus, vê um Jesus dar uma pesada no maluco, em nome de mim mesmo. Eu não falei nada disso. Já viram isso aqui? Eu sinceramente, eu acho que se Jesus aparecesse de verdade aqui, no dia de hoje, 10 de junho, alguns crentes da IDTM, inclusive, iam tomar uma pesada na cara. Em nome de Jesus, eu não tenho nada a ver com isso. Que isso? Então vamos entender que a função do Espírito, ela é muito específica e clara na Bíblia. Por isso que nós estudamos Cristologia e entendemos o agir, o caráter, a personalidade, a deidade de Cristo. E agora nós vamos entender essas mesmas prerrogativas em relação ao Espírito, porque eles trabalham de forma complementar. Digo, o Espírito confronta. Escreve isso aí. O Espírito, ele confronta, é diferente. Ele não acusa. Qual é a diferença de confrontar e acusar? É que a acusação nos entristece. O confronto nos desperta. É muito diferente, gente. Acusação é afirmação. Hã? A acusação é uma afirmação. A acusação, ela traz uma afirmação que te entristece. E nunca tristeza foi fruto do Espírito, gente. Fruto do Espírito, 2, é alegria. Então jamais o Espírito vai te acusar, ele vai te confrontar. O confronto, não, ele nos desperta, ele, caramba, eu não tinha enxergado por esse lado. Eu não tinha visto isso. É muito diferente. Vocês estão entendendo isso aqui, gente? Em nome de Jesus, eu preciso que vocês saiam por aquela porta entendendo esse trabalhar do Espírito no nosso coração, na nossa vida. Então essa coisa de ter paz no coração, tem que ter muita sensibilidade em relação a isso. Eu já vi moças que estavam com... Isso aqui, gente, não é parábola. Eu dei curso de noivos por mais de 5 anos, numa igreja com quase 7 mil membros. O que eu tenho é história para contar. E o que eu já vi de moça. E depois do curso, como já fiz aqui, porque eu dando aula de noivos aqui na IDTM, já chamei moças, já chamei rapazes e disse, problema, mas não quiseram ouvir. Lá em Nova Iguaçu, muito mais histórias. Uma delas, eu até compartilho com vocês aqui, porque vocês que lideram, isso aqui serve como exemplo. Uma das moças, no curso de noivos, e aí terminou o curso, eu falei, minha filha, sempre tinha um momento, quando era concluído o curso, alguns casais pontuais eu chamava para uma conversa, e essa moça eu chamei, eu falei, minha filha, sinistro, hein? Complicado. Porque se apagar a luz, desligar o disjuntor, e a luz voltar, o Paulinho vai bater palma assim, uma foca. Que isso, pastor? Eu falei, estou falando. Não, mas ele está melhorando. Eu falei, esse é o problema. Resumo, casou. Casou, foram de lua de mel, num resort, lá no Uruguai, e na lua de mel, o cara traiu ela com o garçom do resort. E ela já voltou de lá, separada. Na verdade, o casamento foi cancelado. Em Cristo, eu não estou contando parábola, não é historinha. Estou trazendo algo que, de fato, eu testemunhei, dentre outras muitas coisas. Mas ela estava assim de paz no coração para casar. Ó. Fez um casamento lindo, um vestido lindo, uma lua de mel linda. Muito cuidado com o que você está chamando de paz. Porque Jonas teve toda a paz do mundo para não ir para Nínive e comprar passagem e ir para Tarsis. Vocês estão me ouvindo, gente? Amém. Muito cuidado.
Muito cuidado. Tem uma frase que eu não sei de quem é, mas eu lembro a frase. Depois, se a gente achar essa autoria aí, que diz assim: para todo rebelde que intenciona navegar para longe da vontade de Deus, o diabo sempre colocará uma navegação, um barco, no cais, no porto. Muito cuidado. Porque nem sempre porque está dando certo é porque é de Deus. Lembra do bordado? Parecia que estava dando errado. Muito cuidado. Vamos lá. Primeira carta de João. Billy Graham. Frase de Billy Graham. Ela não está aqui na apostila, está para variar. Então, vamos lá. Primeira carta de João, capítulo 2. Vamos para mais um. Mais um sofisma. Primeira carta de João, capítulo 2. Olha, para você localizar essa carta é simples, tá? Está antes da segunda carta de João. De 3 cartas. Capítulo 2, verso 20, quem puder ler. Mas vocês têm a unção que vem do Santo e todos têm conhecimento. Olha esse texto. Vai de novo, minha filha. Mas vocês têm a unção que vem do Santo e todos têm conhecimento. Ok. Prato cheio dos preguiçosos. Porque eles dizem assim, não, a unção me ensina. É que isso. Como assim? Quer dizer que então, nós que precisamos sentar para aprender não temos unção? Não é sobre isso que o texto está versando. A intenção desse texto é dizer que a unção, de novo, potencializa o que você está empreendendo, o que você está aprendendo. Ela não vai fazer a obra inteira para você. Essa unção aqui está mais do lado do discernimento, né, pastor? Para poder discernir quem é falso e quem é certo. Exatamente, porque quando você fala, esse é o problema, as pessoas confundem unção como um solucionador para todos os problemas. E toma esse texto e diz assim, não, a unção me ensina, beleza, eu vou saber o que fazer porque eu tenho unção. Como assim? Agora a gente vive num tempo de pós-modernidade. Outro dia a Priscila estava me mostrando um equipamento que você liga ele pelo celular na hora de dormir e de manhã a casa está toda aspirada de pano passado e perfumada. Qual o nome dele? É Marcelo? A moça batizou de Marcelo, né? Mas tem outro nome, né? Pode ser Marcelo, pode ser James, pode ser qualquer coisa. Pode ser pelo celular. Por exemplo, eu daqui, quantas vezes eu saía do culto aqui domingo, aquele calor do verão, e eu saía daqui e falava, Alexa, liga o ar da minha sala. Eu chegava em casa, a sala já estava gelada. Isso é pós-modernidade. Funciona com equipamento. Agora, a propósito de Deus, gente, tem coisa que não tem jeito. É preço pago. É preço pago. Daqui surge um entendimento que muitas vezes eu trato com a igreja. Não existe nenhum problema em a igreja se modernizar. Mas tem coisas que não se modernizarão. Hoje a gente vive um tempo que se percebe quando um texto, porque eu consigo ter essa leitura, quando um texto é feito através de inteligência artificial por completo e não houve uma pesquisa, não houve um interesse, não houve um esmero, é só fruto de um prompt, é muito fácil você identificar. Agora eu quero ver a inteligência artificial, ela fazer uma oração por você. Interceder pela sua vida, pelos seus filhos, pelos seus negócios, pelas suas finanças, pelas decisões que você tem que tomar. Quantas vezes, outro dia eu estava conversando com o Gabriel sobre isso, que a própria inteligência artificial comete um erro, e eu já fiz essa experiência, eu corrigi, porque eu induzi ela a um erro, ela errou, eu corrigi ela, é verdade, o senhor tem razão, não é bem assim não. Muito cuidado. Então, no tocante às coisas espirituais, por mais que um trabalho, uma igreja, um culto, possa ter aspectos de modernidade, a essência ainda permanece
a mesma. Quem me ouve, diga amém. Jesus podia não falar, chegar no Getsemane e falar assim, não vou, não quero. Mas ele não teve que se submeter à vontade do Pai? Por que a gente acha que dá para ser diferente? Mais uma aqui. João 2 ainda. Agora o verso é de número 27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine. Mas como Calma aí. Aí, ó, a pessoa, de novo, só para onde quer. Não precisa que ninguém te ensina. Aí morreu o versículo. Olha o problema de você fazer uma análise e não estudar de forma sistêmica. Aí você pega isso aqui e estabelece como uma verdade. Eu não preciso que ninguém me ensine. Parou aí? Não. Continua, minha filha. Mas como a unção dele vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. Então quer dizer, escreve essa frase aí. A unção é verdadeira quando ela me leva para a fonte. A unção se... Gente, se você for ler lá o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 1, no finalzinho do capítulo, diz, e o menino ia crescendo em graça e conhecimento diante de Deus, diante dos homens. A gente já atendeu isso lá na Cristologia, ele era 100% Deus e 100% homem. Jesus, com 12 anos, estava no meio dos mestres, no templo em Jerusalém, deixando eles boquiaberto com o conhecimento que ele carregava. Mas ele não precisou de um João Batista? Ele não precisou cumprir um bar mitzvah aos 12 anos. Ele precisou estudar. Ele precisava de uma sinagoga. E como que a gente acha que dá para abolir essas coisas sobre nós? Porque temos unção. Ele também tinha unção e precisou cumprir tudo isso na vida. Diga unção. A verdadeira unção me aproxima da fonte. Ela não te afasta da fonte, gente. Daqui a pouquinho eu vou trazer algumas informações para você, mas só para raspar aqui e não perder esse entendimento, é por isso que toda hora tem alguém aí abrindo uma igreja. Vou falar uma coisa aqui, que aqui eu posso dizer isso, porque você tem filtro de bom senso para entender o que eu quero dizer. Existe uma lei tramitando no Congresso que 99% dos pastores são contra, mas eu sou a favor. Que lei é essa? E eu torço para que passe. Dificilmente passará. Porque iria ferir o interesse de muitos. A lei diz o seguinte, que para um pastor presidir um ministério, no mínimo, ele precisa ter um bacharelado em teologia. É justo isso, gente? Sim ou não? Sim. Claro que é. Claro que é. Porque você não teria coragem de sentar em uma cadeira para fazer um procedimento odontológico com quem não está habilitado para isso. Imagina. Eu estou marcado para fazer um procedimento com o Dr. Rômulo. Aí eu chego lá, a secretária diz assim, poxa, seu Leandro, hoje o Dr. Rômulo teve um probleminha, não pôde vir, mas eu tenho aqui o seu Sinfrônio. Pensa num camarada esforçado, interessado. Você faria com o seu Sinfrônio, sim ou não, gente? Sim ou não? Mas ele é esforçado. Ele é interessado. Agora, que interessante. Quer dizer que então eu não consigo abrir a minha boca para quem não está habilitado. Mexer. Mas eu confio o apacentamento da minha alma para quem não se preparou para isso. Porque ele é esforçado? Porque ele é um pastor interessado? Porque ele é um pastor que sobe monte? Porque ele é um pastor que jejua?
Olha como que a coisa, gente, é mais séria. Só que se uma lei dessa passa, mais de 80% das igrejas que estão com a porta aberta, ou terão que trocar os seus presidentes ou fecharem as suas portas. Porque são homens esforçados. Eu disse que eles não são de Deus? Eu falei? Eu disse que eles são do diabo? Eu só disse que eles não estão habilitados para estar ali. Fazer uma emenda nesse projeto, colocar um tempo, uma janela, tipo, 2, 3 anos, qual o tempo básico aí de curso de teologia? Sim. 2 anos de formação? Para eles se regulamentarem. Aí beleza. Beleza. Porque aí quem quiser entrar de acordo com o que é justo, não estou falando nem só sobre o que é legal, que é justo, que quem apacenta a sua alma e apacenta a sua família esteja preparado para fazer isso. E não só tenha unção. Até porque as pessoas confundem tom de voz com unção, volume com unção, métrica com unção. Isso aqui a gente vai ter um módulo sobre comunicação eficaz, a gente vai passar por noções de oratória, vai ser um módulo muito bacana. Vocês vão vir aqui na frente fazer exercícios, na prática, vai ser muito top. E isso aqui, gente, tem gente que nasce com facilidade para falar, e tem gente chamando isso de dom. O cara tem a arte da comunicação. Uma coisa é arte para comunicar-se, unção é outra coisa. Porque eu conheço gente que não tem a menor condições de pegar um microfone para comunicar, mas é alguém preparado teologicamente. Só que não é para a arte da pregação, é para o apacentamento, é para o aconselhamento, é para um outro ministério que não seja necessariamente de pregar. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Sim. É muito diferente. Tanto que há 2 anos atrás, 2 anos atrás, quando nós tivemos que fazer uma reforma no nosso estatuto, quando nós saímos da São Miguel para cá, 3 anos vai fazer, uma das coisas que eu alterei no regimento interno da nossa igreja é que a partir de então, quase 3 anos atrás, alguém para ser ordenado ao ministério pastoral nessa igreja precisa ter o bacharelado. E já tive essa conversa com os meus pastores, que já foram ordenados e que ainda não são bacharéis, para que, como disse a Nayana, eu concordo, corram atrás disso, para terem legitimidade sobre os próximos que virão. É justo isso, gente? Sim. Pois não, é o que o texto está propondo para nós aqui. Então diga mais uma vez para você nunca esquecer, diga a unção me aproxima da fonte e não me afasta. Hoje de manhã, eu acho que hoje de manhã que eu disse isso, quanto mais eu aprendo, eu sei que não sei sobre Deus. Quanto mais eu aprendo sobre Deus, mais eu me convenço de que eu não sei nada sobre Deus. Mais uma frasezinha para vocês atrelar a essa que nós já repetimos por 3 vezes, escreva melhor, escreva. A unção me faz permanecer nele, porque o texto que foi lido fala sobre a permanência. Então a unção me aproxima da fonte e a unção me faz permanecer junto à fonte. Permanência. Se você for olhar, gente, a inconstância não é obra do Espírito. Nenhuma inconstância. Inclusive no âmbito emocional. Eu sei que existem patologias, eu sei que existe, constatado, a gente tem aqui alguém que já acabou de se formar, né, minha filha? Dentro da área de psicologia, não sei se tem mais alguém aqui. O transtorno da bipolaridade é um transtorno, sim, mas é tratável. Eu só não posso aceitar. Não, eu sou assim. E o resto que se lasque. Não. Então, nenhuma inconstância é fruto do Espírito. É obra de Deus. Eu não posso ser uma pessoa que num dia me comporto de uma maneira
e amanhã as pessoas não sabem como eu vou me comportar. É muito ruim isso. Sobretudo para quem intenciona influenciar e liderar. O líder, ele não pode se dar o luxo de ser inconstante. Escreve isso aí. Que não está na apostila essa frase. De novo, um líder, inconstância, gente, é um luxo que liderado até pode ter. Líder não. Um líder não pode se dar o luxo de ser inconstante. Você sempre vai ver o líder que tem o caráter de Cristo, governado pelo Espírito, fazendo o que tem que ser feito, mesmo quando não quer fazer. Sendo o que precisa ser, mesmo quando não quer ser. É tipo assim, a vontade é dizer, morra, mas eu falo assim, Deus te abençoe. Sabe aquele Deus te abençoe que a vontade... Aqui, só eu, mais alguém já enfrentou esse ministério na sua vida aí? Mais alguém? Deus te abençoe. A vontade é morra. Mas eu não posso. Eu não falo o que eu quero. Diga, eu não posso falar o que eu quero. Se você mata as pessoas, cara. E vocês estão olhando para um líder que já errou muito nisso. Muito. Com 52 anos na fuça, eu melhorei um pouquinho. Um pouquinho. Não abusa, não. Mais uma aí, para a gente anotar sobre unção. Então eu disse que a unção me aproxima da fonte, a unção me faz permanecer, ser alguém constante. Terceiro, na unção não há contradição. Aí tem gente que acha que unção é para rodar, é para marchar. Eu nada contra, se você quer rodar, você quer marchar, pode ficar à vontade. Só que não é para isso que a unção serve. Tem gente, você já viu alguém que quando pega o microfone muda o tom da voz para orar? O cara fala igual um pato Donald, mas na hora de orar, meu irmão. Amantíssimo Deus e eterno Pai. Porque tem gente que acha que unção é isso. Agora, olha que interessante. Atos 1:6. Porque não pensa você que essa confusão é de hoje não, tá? Olha o que os discípulos, candidatos ao apostolado, ao colégio apostólico, estão entendendo sobre unção. Gente, eu estou falando de quem andou 3 anos e meio do lado do mestre. Tomou café, almoçou, jantou, dormiu, foi para lá, veio para cá, foi para cima do monte e desce para todo lado. 3 anos e meio. Atos 1:6. Quem pode ler? Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: Calma aí, ó. 16. Os discípulos, quem eram? Discípulos, não é multidão, gente. Então quer dizer que esse é o tempo que Jesus está falando da descida do Espírito, que o Senhor vai restaurar o Estado, a nação. Eles estão confundindo a descida do Espírito com obra geopolítica. Agora, esses caras que andaram 3 anos e meio do lado dele, uma escola integral, full, ainda não tinham essa clareza. Imagina hoje, nesse Brasilzão que a gente tem aí, até aqui em São Gonçalo tem a igreja, eu acho que é aqui, o Cuspe de Jesus, tem uma igreja aí, que o nome é esse. É, Cuspe de Jesus. Pode pesquisar aí, tem CNPJ e tudo. E tem membro. Não sei quantos, mas tem.
Gente, para todo maluco tem seguidor também. Se o diabo conseguiu arrastar 1/3 dos anjos, imagina uma igreja do cuspe de Jesus. E tem uma mensagem linda para esse nome. Então os discípulos estavam com a visão completamente confusa em relação à descida do Espírito. Estão achando que o Espírito vai descer para Jesus estabelecer uma nova ordem geopolítica, destituir César, ele se assenta no trono e os 12 apóstolos vão se tornar os 12 ministros. Qual é a minha pasta? Saúde, a sua, educação, a sua. Vocês estão rindo? Uma mãe de 2 virou para Jesus e falou assim, não queria pedir muita coisa para meus filhos não, só besteirinha. Um vai se sentar à sua direita, outro à sua esquerda, beleza? E Jesus falou assim, não vão aguentar não, hein? Porque eles estão achando que unção é para status. Que unção é para posição de destaque. Eles ainda não tinham entendido o propósito da unção. Eles não tinham compreendido do porquê do Espírito descer. Aí eu amo... Eu não sei se a igreja de Jesus hoje ia ser abarrotada ou vazia. Porque olha a resposta que ele vai dar. Verso de número 7. Quem lê? Jesus respondeu: Não te interessa. Isso não é seu problema. Isso não é da sua conta. A minha versão, a versão LR, Leandro Reis, é assim. Você imagina se Jesus fosse pastor da igreja Deus Tem Mais e um discípulo, eu queria só saber, não interessa, cala a boca. Leia aí, minha filha, na sua versão, gospel. Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Se Jesus é um gentleman, né? Aí, ó, não... Vocês estão confundindo unção com calendário, com política, com geografia. Não. Vocês não entenderam nada. Olha para quem está do seu lado e diga assim, você ainda não entendeu nada. Está boiando na unção ainda. Outro dia eu estava num culto, o culto estava meio ruim. Tem culto ruim, gente. Já foi num culto ruim? Espero que não tenha sido aqui. Não. Tem culto ruim. E eu acho que o pregador percebeu que o negócio, o Espírito Santo, de vez em quando, em alguns lugares, fala assim, ó, vou ali, se vira. Eu acho que esse dia foi um desse. Sério. Pediu licença e falou, ó, partiu. Não. E pensa num culto ruim, irmão. Céu de bronze, chão de ferro. A irmã cantou corinho de fogo, bateu pandeiro, nada, nem um orixá descia, nada aparecia naquele culto. Ninguém demoniava, mas estava difícil o negócio. Você tá sério? E eu estava lá. Para piorar, eu seria o pregador. Eu falei, e agora? Será que eu vou ficar abandonado nisso aqui também? Antes dele me passar o microfone, ele quis arrumar a casa. Aí ele começou a falar, estou vendo uma cachoeira de azeite descendo aqui. Eu falei, cadê? Porque do jeito que o azeite está caro, eu quero engarrafar esse azeite. Olha como que as pessoas misturam as estações sobre unção. Porque para elas o culto que tem unção tem que ter barulho. Quando eu digo que o culto estava ruim, não é porque estava ruim. Estava ruim na consciência deles. Porque eles estavam tentando fazer, abre aspas, o fogo pegar e o fogo não pegava. Mas estava tudo tranquilo para mim. Eu ia pregar o texto e ir embora com a minha consciência tranquila. Porque eu sei que unção não é sobre barulho. Latão faz barulho também. Aliás, quanto mais vazio, mais barulho faz. Será que foi por isso que Paulo disse, falando sobre o amor? Ele diz assim, ó, porque sem amor você é como um metal que tine, você só faz barulho, mas não carrega nada de Deus. Isso não é unção, gente. Ah, você não gosta do culto que tem fogo? Eu amo. Eu só não misturo as coisas. Porque já saí de culto muito ungido que ninguém gritou. Ninguém arrepiou. Ninguém levantou a mão, ninguém rodou, ninguém cortou cana, ninguém fez aviãozinho
E eu saí dali extremamente abençoado. Quem me ouve, diga amém. Mas só me ouve ou me entende também? Mas aí a gente tem um problema para resolver então, já que você me entendeu, para a gente tomar um cafezinho, porque o clima é pesado, né? Tá bem salgado hoje aqui. Quando você sai de um culto e diz assim, o culto hoje foi bom, hein? Eu preciso te perguntar, para quem? Para você? Temos um problema. Porque o culto não é para você. O culto ele tem um endereço. Eu tenho que saber se a quem se destina o culto, ali foi aprovado. Porque nem sempre o que é aprovado aqui está sendo aprovado lá. Então a gente tem que tomar muito cuidado de dizer, o culto hoje foi maravilhoso. Para quem? Porque você sentiu alguma coisa? Só que culto não é sobre sentir. Unção não tem a ver com arrepio. Presença de Deus não tem... Gente, pelo amor de Deus, quero trazer balança de equilíbrio. Eu não sou contra essas manifestações. Eu só preciso corrigir a sua sintonia de entendimento que essas coisas, elas não são basilares. Elas não são régua para dizer se tem unção ou se não tem unção. Está fazendo sentido isso aqui, gente? Sim. Então olha aqui, ó, para a gente tomar um cafezinho. Jesus vai responder, não compete a vocês saber tempos e estações. Porque não é sobre isso. Não é para isso que o Espírito será derramado sobre vocês. Não é para vocês se voltarem contra Roma em uma rebelião política. O nosso problema não é com o sistema político, o nosso problema é com o sistema espiritual que está governando. É ali que está o nosso agir, o nosso atuar. Verso 8, para a gente tomar o café, vai. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Diga testemunhas. Circula a palavra testemunhas nesse texto. Então, o texto, o nosso texto que nós estamos lendo agora em Atos 1:8 diz que a descida do Espírito Santo tem uma finalidade de fazer com que nós sejamos o quê, gente? Testemunhas. Bata no seu peito e diga, eu sou uma testemunha. Vamos então entender qual é a função de uma testemunha dentro de um ambiente jurídico. Porque o sentido aqui é esse. A palavra que está sendo colocada, que dá essa conotação de que nós seremos, após eles, no caso, após a descida do Espírito, testemunhas, está ligada a um ambiente jurídico. Então, eu quero pegar isso aqui, essa pesquisinha que eu fiz aqui, para não errar com vocês. No ambiente jurídico, a testemunha não fala o que quer. Quando intimada, ela presta seu depoimento sob juramento, ela não fala o que acha, o que acredita. A testemunha só pode falar sobre o que viu ou ouviu. Diga testemunha. Não fala o que quer. O que ela tem que falar? O que ela ouviu. Tá, pastor. Então me ajuda. Os discípulos até viram e ouviram. E nós? Alguém aqui já viu Jesus? Ufa. Não, uma vez eu estava na sala, eu falei, rapaz, está melhor do que todo mundo, hein? Ninguém viu Jesus. Alguém aqui já ouviu Jesus? A gente entende que a força da expressão, a gente fala, Jesus está aqui.
teologicamente ela está errada. Jesus não está aqui. Entenda? Sobre o âmbito da onipresença, ok. Mas sobre o âmbito do propósito do Filho de Deus, o texto diz, Paulo escrevendo aos Efésios, se eu não estou enganado, que ele está sentado à destra do Pai. Aí ele disse, eu vou e o Espírito vem. Mas ele está onde? Sentado à destra do Pai. Uma vez um pastor foi expulsar um demônio. Isso aqui eu não posso dizer que é verdade, porque eu não fui testemunha. Eu nem vi e nem ouvi. Mas quem contou é uma pessoa de muito respeito, o pastor Jorge Linhares. Ele disse que um dos pastores foi repreender um demônio e o demônio disse assim, eu não vou sair. Até porque Jesus nem está aqui. E o pastor que estava repreendendo o demônio começou a bater boca com o demônio. Falou, não, está sim. E o demônio, está não. Está sim, não está não. E o demônio provou bíblica e textualmente que Jesus não estava no ambiente. Mas sim assentado à destra do Pai. Que quem se move no ambiente é o Espírito Santo. E não Cristo. Hã? Que delega autoridade para usar o nome de Jesus como O nome de Jesus é uma coisa, a presença de Jesus é outra. Gente, isso está claro para vocês? Então, se a hora que um demônio se manifestar na sua frente, não diga Jesus está aqui. Olha para quem está do seu lado e diga assim, eu faço votos que um demônio... Vamos tomar um café para baixar o clima então. Vou voltar aqui no ponto da testemunha, tá? Para a gente pegar esse fio aqui e continuar. Vou ler aquela sentença que eu trouxe aqui. Vamos lá. No ambiente jurídico, a testemunha não fala o que quer. Quando intimada, ela presta seu depoimento sobre juramento, ela não fala o que acha, o que acredita, e sim o que viu e ouviu. O papel da testemunha é ser fiel. Abre aí, Atos 4,19, vamos ver se o texto concorda com isso. Atos 4,19. Eu vou ler aqui. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram, julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos ante a vós do que a Deus. Que barulho é esse que está saindo? Ouvir a voz do que a Deus. Verso 20. Porque não podemos deixar de falar. O que, gente? Das coisas que não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. O que está acontecendo? Pedro está na iminência de um julgamento injusto, uma condenação injusta. Ele fala assim, olha, vocês não têm autoridade para nos julgar, porque nós não estamos falando nenhuma mentira. Então, para a gente é muito mais importante considerar o que é vontade de Deus, ouvir o que Deus tem para nós nesse tempo, do que a opinião de vocês, porque nós só estamos falando daquilo que vimos e daquilo que ouvimos. Aí eu pergunto, pergunta retórica, Pedro está falando do que ele sente? Não, está falando do que ele sabe. O que ele sabe é fruto de algo que ele viu ou de algo que ele ouviu. Vamos ver aqui Paulo então, para a gente ficar só com Pedro. 1 Coríntios 11, 23, o texto da ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Eu recebi do Senhor. Paulo não está falando nada da cabeça dele, isso não é invenção da minha... eu queria que fosse assim. Eu gostaria que fosse assim. Esse é um problema crônico. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Grifa isso aí. Então a teologia paulina, ela não é consubstanciada no que Paulo gosta, acha. Eu sou de um tempo que a minha liderança era assim que funcionava. Não pode tatuagem? Não. Por que não? Por que não?
Minha mãe que falava muito isso. Por que não? Por que não? A minha mãe falar, tudo bem, mas um líder, dentro de um ambiente eclesiológico, igreja, e não pode ser não porque não. Não porque está escrito aonde isso? Qual é o texto? E isso aqui, gente, vale inclusive na tratativa de ovelha-pastor. Se algum momento eu te disser algo que não está escrito, você não tem compromisso nenhum com aquilo que eu disse. Só porque eu sou pastor? Que você vai com minha cara? Você gosta de mim? Tudo que eu falo é lei? Que isso? Está escrito aonde? Quero ver o texto. E esse texto não pode ser isolado. Antes tem o quê? Depois tem o quê? Que texto mais fala isso? É assim que se constrói doutrina, gente. Não é com achismo. Aí não pode isso, não pode aquilo outro. Isso são bases até para construir cultura de usos e costumes. Mas a Bíblia não obriga ninguém a ser fiel a usos e costumes. Mas nós precisamos ser fiel à sã doutrina. Vou dar um exemplo. Eu não gosto de piercing. Por que você não gosta? Porque eu não gosto. Mas eu posso dizer que nessa igreja quem usa piercing está em pecado? Não. Isso é gosto. Eu tenho um texto para ancorar isso. Aí tem pastor que diz, né? Mas aí, esses aí, né? Não, porque isso é coisa de escravo que usava argola. Não, eu quero Bíblia, irmão. Cadê a Bíblia? É por conta de umas aberrações como essa que existe tanta coisa estranha no meio do povo de Deus. Dá um exemplo para vocês. Na Assembleia de Deus onde me converti, na semana da ceia, o casal não podia ter intimidade sexual. E aí? Imagina que loucura. Eu sei que quando eu falo intimidade sexual, tem uma galera que fala assim, calma que eu vou lembrar, calma aí, pastor, estou lembrando aqui. Ah, lembrei. Tem uma meia dúzia aí. Mas, vamos fazer uma matemática aqui. Uma possibilidade. Então, na semana da ceia, o casal não pode ter intimidade. Aí a irmã tomou ceia e menstruou. Mais de 10 dias. E o diabo? Vai, minha serva. Vai, meu servo. É isso aí que eu gosto. Esse é o Brasil que eu quero. É a porta perfeita para entrar vergonha. Sim ou não, gente? Sim. Mas cadê a Bíblia que diz isso? Que não pode. Eu já dormi de calça de tergal e camisa de manga comprida. Por quê? Porque o meu líder disse assim, não, que se o arrebatamento for agora, você está sem roupa, o anjo vem e vai ficar com vergonha. Que você tá... Vocês estão rindo? Eu sou do tempo que nessa época eu era jovem, mas os casados tinham o lençol furado, o mistério do lençol furado. Alguém já conheceu esse mistério? Pois é. Qual é o mistério do lençol furado? É que quando a irmã arrumava a cama com o lençol furado, o varão já sabia, hoje tem. E era lençol no meio dos dois, porque não pode ter... Misericórdia. Isso é coisa do diabo, gente. Aí você vai entender que a gente hoje ouve umas aberrações como essa, e tem como aberrações, mas pasmem, senhoras e senhores, aqui e ali, em pleno 2026, em alguns rincões do Brasil, ainda é assim. Eu fui pregar numa igreja no Nordeste, numa congregação de um campo da Assembleia de Deus,
que todo mundo que pegava o microfone tinha que dizer o seguinte: eu estou aqui por graça de Deus e autorização do nosso pastor fulano de tal, tal a tal. Aí você imagina, quem abre o culto tinha que dizer isso, quem cantava o hino tinha que dizer isso, todo mundo tinha que dizer isso. E todas as congregações desse campo têm uma cadeira do meio, cujo assento é mais alto que as demais, vazia, como se o anjo da igreja, que no caso é o pastor do campo, estivesse sentado nessa cadeira. E aí, gente? Isso te causa estranheza? Sim ou não? Sim. Tá. Então, posso pesar o clima? Sim. Tá tudo tranquilo? Sim. Por que quando você chega numa igreja que tem uma arca da aliança em cima do altar, você acha bonito? Uma réplica, na verdade, né? Que nem é uma réplica. Já vi crente chorando quando a arca está passando no meio da igreja, a gente chora. É Deus. A gente, de vez em quando, aqui, sobretudo no Celebrar, a gente faz encenações, atos proféticos, coisas muito pontuais. Mas aqui nessa igreja ninguém adora a arca, não, filho. E nem anjo. Já vi gente colocando oferta dentro de envelopezinho com formato de arca, porque acredita que se o envelope tiver o formato da arca, Deus vai fazer mais do que um envelope que tem formato de envelope. Posso pesar mais o clima? Sim ou não? Óleo ungido. Ih, estragou. Ah, pastor, não mexe no meu óleo, não. Aí, hoje mesmo, pastor, cheguei lá, ungi tudo. Eu também já ungi. Sim. Tem gente que bebe óleo ungido. Bota óleo ungido escondido na comida do marido para o espírito de prostituição sair dele. O cara vai ter uma diarreia. O que vai sair é outras coisas, né? Você está vendo, gente, como que a gente pode correr o risco? Porque você acha uma aberração. A cadeira vazia, o ter que mencionar, todo mundo tem que mencionar o pastor que não está presente, mas algumas coisas podem passar pelo crivo dos nossos olhos como sendo aceitáveis, mas a Bíblia não tolera. Quem me ouve aí? Amém. Tem alguém com raiva de mim? Não. Eu vim de um ministério que toda semana o pastor praticamente era obrigado a inventar alguma coisa para dar para o povo levar para casa. Quer rir de mim agora? Eu vou dar motivo para você rir de mim. Esse que vos fala, eu já fiz a campanha das 12 portas de Jerusalém aqui em São Gonçalo. E toda semana eu dava uma portinha para os crentes. E era uma bênção. Hoje eu tenho vergonha. Você não tem portinha não, né? E já visitei crente que tem altar dentro de casa. Com arca, menorá, portinha, tijolo da Aparecida Panicê. Aí não, pastor, agora o senhor mexeu comigo. Aí, não mexe no meu tijolinho, não. Altar. Tem um negócio, altar. Só faltou a vela. De 7 dias. Gente, a coisa é mais séria do que a gente pode se imaginar. Eu entendo uma coisa. A coisa do óleo ungido, por exemplo, que eu sei que alguns aqui ainda têm essa adoração na sua vida. O pai está me revelando, né? Só não vou dar o CPF. Eu estou transferindo para um azeite, chamando isso de unção. Mas eu acabei de dizer para você o que é unção e o que não é unção. Aí eu pego o azeite da salada, que na salada eu gosto.
Mas eu já tive óleo ungido no altar. As pessoas acabavam o culto, vinha com vidrinho de Novalgina. Pastor, posso levar 10 ml? Pastor, ainda tem a questão de quando você unge. Normalmente, vou ungir meu carro porque eu estou consagrando. Sim. Você está consagrando mesmo? Então você entende que a partir do momento que você consagra não é mais seu? Você tem que entregar no altar? Exatamente. Pessoal, até eles entenderem sobre consagração. Então, gente, nós precisamos, repito, respeitar o quê? O texto. Está escrito? Vale. Não está escrito? Não tem valor. Eu já estive em um congresso aqui nessa cidade que um pastor colocou 30 cadeiras em cima de um altar e disse, Deus está me mostrando 30 pessoas com uma oferta de R$1.000 para sentar nessa cadeira e receber uma unção de príncipe. Quem é a primeira? Aí vem, falta 29, falta 28, falta 27. E o trouxa senta com o envelope com 1.000 conto na mão aqui, se achando príncipe. Burro. Eu vou te falar, até completar os 30 demorou. Forçação de barra. Por que o povo perece? É isso. Porque não lê o texto, não examina o texto, não respeita o texto. Agora vamos ver o que é unção de verdade? Que até aqui eu estou falando o que não é. Vamos ver o que é unção. Porque o Espírito ele vai ser derramado para trazer unção, poder. Vamos ver o que a unção faz na vida de um cabra, de uma pessoa. Pedro. Vamos pensar em Pedro. Abre aí João 18. João 18, verso 10. João 18, verso 10. Quem pode ler? Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. 11. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que meu pai me deu? Então, olha aqui. Essa testemunha chamada Pedro está disposto, né, a matar por Jesus. Sim ou não? Porque não pense você que a intenção de Pedro era cortar a orelha. É porque deu errado. Era para cortar a cabeça. Aí deu ruim. Então, eu tenho uma testemunha de Cristo sem o Espírito, porque o Espírito não tinha descido ainda. Sim ou não? Não tinha descido ainda. Então, essa testemunha que está sendo treinada, ele está disposto a matar em nome de Jesus. Sim ou não? Sim. Sem o Espírito. Interessante, né? Na mesma noite em que ele corta a orelha de Malco, ele nega Jesus. Por que ele negou Jesus? Porque ele é uma testemunha disposta a matar, mas não é uma testemunha disposta a morrer pela mesma causa. Só que a chamada do reino não é para que nós sejamos testemunhas dispostas a matar, mas sim testemunhos dispostos a morrer pela causa do Evangelho. Mas ele é uma testemunha que está disposta a matar e não morrer, por quê? Porque ele ainda não tem o Espírito. E depois que o Espírito desce? Vamos ver? O que acontece? Esse mesmo Pedro, que no capítulo 4 de Atos nós acabamos de ler, ele está testemunhando, pouco tempo depois ele vai ser preso. Tiago já foi morto. E Pedro é o próximo. Por quê? Porque estava sendo testemunha. Então, antes do Espírito, ele é uma testemunha disposta a matar, mas não disposta a morrer. E depois do Espírito, ele perde toda a disposição de matar. E ele recebe disposição para morrer pela causa de Cristo. Aí eu pergunto, a unção transforma ou não transforma? Entenda uma coisa, escreve aí, isso não está aqui, tá?
Então escreve. A unção não muda a minha vida. A unção me dá uma vida nova. Ela não melhora a minha vida, não muda a minha vida. Não, ela me dá uma vida nova. Nunca foi sobre uma vida melhor, sempre foi sobre uma vida nova, em Cristo. E ainda tem gente que acha que unção é para sapatear. É para rodar. Pergunto, tem problema quem sapateia, gente? Não tem problema. Mas é para isso? Não. O Espírito não é para isso. Eu vou te falar ainda mais. As manifestações que temos diante de um ambiente espiritual, elas estão muito mais ligadas à nossa personalidade do que, de fato, ao mover do Espírito. Está muito ligado à sua personalidade. Porque tem gente que na mesma unção, um pula, outro chora. E a unção? Está ali. O ambiente impregnado de Deus é o mesmo. Só que a sua personalidade, um dobra o joelho e chora, o outro levanta e sai correndo no meio da igreja. E está tudo bem. Eu só estou querendo que você coloque na prateleira do seu entendimento que o Espírito não é para isso, a unção não é para isso. Eu vou ser chato, porque nós estamos em uma aula. Ok, gente? Volta para Atos capítulo 1, verso 8. Deixa eu não sei, né? Se de repente, se há alguém interessar, né? Alguém que esteja querendo de fato fazer um investimento, não tem nada a ver comigo, não sou eu que estou vendendo não, tá? Eu uso, uma das Bíblias que eu uso aqui nos meus aplicativos é a Bíblia Oliver Tree, Tree de árvore, né? Oliver Tree. Não, de árvore. É árvore. Hã? T-R-E-E. Isso. É uma Bíblia que quando você baixar, você só tem acesso gratuito à versão da língua inglesa. Por isso que eu estou falando. Então, para você ter a versão em língua portuguesa, você vai investir um valor. Aí essa Bíblia, ela tem uma ferramenta interessantíssima. Se no final da aula alguém quiser vir aqui, eu te mostro como funciona ela, aqui no meu tablet, que eu clico sobre uma palavra e abre um pop-up, uma janela, trazendo o original dessa palavra, seja no aramaico, no hebraico ou no grego, trazendo a concordância bíblica e o chaveamento. O investimento total para você ter todas essas ferramentas é em torno de R$800, mas é vitalício, você não tem que pagar nenhuma assinatura. Então, para quem quer realmente ter uma ferramenta que te dê condições de fazer um aprofundamento bacana, é uma ferramenta bacana, tá? Vale a pena. O investimento vale a pena. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui agora Atos 1:8, porque me bateu uma curiosidade e não está aqui. Olha o que está escrito em Atos 1:8. Eu vou ler a partir do 7. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Verso 8. Mas recebereis poder. Circula a palavra poder aí. Puxa uma setinha na sua Bíblia de papel e escreve dunamis. Dunamis. O grego, dunamis. Por que eu estou pedindo que eu precisava tirar essa... Existiam duas palavras na língua, no grego koiné, que poderiam ser traduzidas por poder. Dunamis ou exousia. Vou escrever exousia aqui aí.
exousia, ou dunamis. Essas duas palavras, elas poderiam ser traduzidas ou entendidas como poder. Só que, na essência, elas representam coisas muito distintas. Exousia fala sobre o poder de governo, autoridade. Então, por exemplo, entrou aqui agora um policial, exemplo, ele tem exousia, porque o poder desse policial está sobre uma autoridade, um governo. Ok? Eu estou aqui na condição docente, eu sou um professor. Aí para mim se aplica exousia? Não. Dunamis, porque poder, dunamis, é capacidade, habilidade e também força. Então, exousia, governo, autoridade, poder. Dunamis, capacidade, habilidade, força. Ambos remetem poder, só que em esferas diferentes. Ok, gente? Eu quero estabelecer esse crivo, porque esse texto de Atos 1:8, ele é o texto áureo para nós hoje. E descerá sobre vocês o quê? Dunamis. Não é governo. Aqui não. Só que você percebe que os discípulos, quando perguntam sobre a restauração de Israel e tal, eles estão pensando que poder aqui é exousia. É governo. Eles estão pensando em mudança geopolítica. Jesus, não é exousia não. O que vai descer sobre vocês é capacidade, é força. Pastor, que Deus derramou sobre Adão, a questão foi exousia, sobre o governo. Aí é governo, só que lá não se aplicava exousia, porque ali a gente está falando... Não tinha Espírito Santo, mas... Não é que não tinha espírito. A palavra lá não se aplica exousia, porque exousia ela vem já no Novo Testamento. Ali já é a palavra ali no hebraico. A autoridade ali tem uma conotação de governo mesmo. Porque a Adão foi dado o quê? Governo sobre toda a criatura. Autoridade sobre todos os animais. Ali é governo mesmo. Uma autoridade sobre. Só não deu autoridade sobre o homem. Deus não deu autoridade do homem para o homem no jardim. Era só sobre as outras criaturas. Então os discípulos estão fazendo essa confusão. Eles estão achando que o Espírito vem, esse poder do Espírito é exousia, para tomar o poder de Roma e assumir o governo. Não, estou te dando habilidade, estou te dando capacidade e força. Para quê? Para sentar no trono de César? Não, para ser minha testemunha. Vocês vão precisar de habilidades do Espírito e força para serem minha testemunha. Anota aí. Esse poder do Espírito tem a finalidade de me habilitar para executar a missão. Me dá habilidade para executar a missão do Pai, ok? E força para resistir à resistência. Então eu recebo habilidade para executar a missão, dunamis, força para resistir à resistência. Por quê? Porque a missão que nos foi confiada nós já sabemos. Ela tem inimigos. Sim ou não? Sim. Declarados. A gente já sabe que tem inimigos declarados. E outros que não são declarados. Parece até que é amigo. E não é. E eu vou precisar de força para resistir à resistência. Quem aqui já sentiu na pele, literalmente, quando eu falo de resistência, é realmente... E se tratando agora de você, tá? Não estou falando nem de uma resistência externa. Resistência interna. Para cumprir.
Quem aqui sabe que tem uma missão? Levanta a mão. Quem aqui sabe qual é a missão? Aí você precisa, se não sabe, você vai buscar isso. Então, quando você identifica a missão que o Espírito confiou a você, você pode ter certeza, se é a missão do Espírito, você tem resistência. Externa e interna. E aí eu venho a pergunta, você já sentiu essa resistência interna para fazer o que tem que ser feito? Terrível. E eu ainda vou mais longe, às vezes a resistência interna ela é maior, é mais difícil de ser vencida, rompida essa barreira, do que as externas. Porque as internas, elas vêm camufladas de bons argumentos. Estou cansado, tenho outras prioridades também, tenho família. E às vezes a gente pega essas coisas até bonitas, porque quem é que vai dizer que você vai deixar a sua família? Mas nunca foi sobre deixar a família, é sobre se organizar. Não, pastor, aqui eu tenho a minha família, eu uso o texto, a gente precisa cuidar dos domésticos da fé. Só que se esquece que o texto de domésticos da fé não tem nada a ver da sua esposa, tem a ver com viúvos e órfãos desamparados. Mas você não respeita o texto, não lê o texto, não examina o texto e está usando o texto do doméstico da fé para ancorar os descompromissos para fazer a obra. Porque está dando atenção para marido, está dando atenção para esposa, está dando atenção para filho. Esse texto não é sobre isso. Quem me ouve, diga amém. Amém. Percebe que eu preciso e você precisa o quê? Diga, eu preciso respeitar. O quê, gente? É isso. Quer ver outro? Culto vazio, célula vazia. Aí o líder, para justificar que a coisa não está tão ruim assim, texto clássico, para justificar o trabalho vazio, onde estiverem 2 ou 3. Em meu nome. Só que esse texto não tem nada a ver com culto. Não é sobre culto. Esse texto é sobre litígio entre 2 irmãos que precisa ser resolvido. Mas se no momento de resolver esse litígio entre 2 irmãos não tem uma terceira testemunha para resolver a diferença, Jesus diz assim, mas se vocês 2 entrarem em acordo com esse litígio, tem 2 ou 3, eu estou no meio para carimbar. Está resolvido, não tem mais condenação. É culto vazio não, gente. Não passe essa vergonha. Vai começar a célula, tem, sei lá, 3 pessoas. Fica tranquilo, gente. Está escrito. Onde estiverem 2 ou 3. Aleluia. Está falando merdinha. Você não está respeitando o texto. Então você percebe que nós estamos tratando de um time que basicamente é de pescadores galileus. Pescadores galileus, indoutos, porque eles não cresceram em ambiente religioso, tinha que subir 100 quilômetros para chegar em Jerusalém. Jesus chama esse povo para ser discípulo e se transformar em apóstolo. Os caras não sabiam de nada. Jesus tem que discipular eles de dia e de noite para eles entenderem uma coisa. Aí são esses caras que Jesus diz assim, ó, mas eu farei descer o Espírito e esse Espírito derramará sobre vocês, diga, capacidade. Habilidade. E mais o quê? Força para resistir à resistência. Interessante que o Pedro, que nega porque não queria morrer, quem sabe que como Pedro morreu? Crucificado de cabeça para baixo. Mas depois do Espírito ele encara uma cruz até de cabeça para baixo. Antes do Espírito, aqui ó, nem conheço. Quem é ele? Eu sei lá, nunca vi. Mas tem certeza que nunca vi. Aí o galo cantou, diga o galo. Cantor. Você já esteve nessa aula aqui. Era o marido da galinha?
Hã? Tem gente que fala assim, não, mas não, era cocó. Assiste as aulas aí para você saber que não era marido da galinha que estava cantando. Entende? Então olha aqui, ó. A gente começa a terminar. Nesse tempo em que nós vivemos, em que as pessoas estão buscando entretenimento no culto, que é isso que está acontecendo. Os crentes hoje viraram consumidores dentro de um ambiente espiritual. Porque quando eu chego no mercado, eu vou passando pelas prateleiras e digo, quero isso eu não quero. Esse eu quero 2. Esse eu quero 3. Só que no mercado, nenhum problema. O problema é quando eu entro em um ambiente espiritual de culto e me comporto como consumidor. Quando eu me comporto como consumidor, isso eu quero, isso eu não quero, esse eu quero 3, aquilo ali eu quero 4. Eu sou de um tempo, gente, óbvio, também não tinha internet, né? Para ter cartaz de pregador, mas tinha faixa. Quem aqui já congregou a igreja que tinha faixa? Segundo congresso, de ráfia. Aqueles garranchos, que quem fazia era o diácono, que pegava o pincel e... Segundo congresso de jovens, mas para você ler, você tinha que ter interpretação de letras estranhas. Porque é um dom, não sei se vocês sabem, a gente tem um dom de línguas estranhas que interpretam, e de vez em quando Deus tem que dar interpretação de letras estranhas também. Nessas faixas era assim. E a gente não sabia quem que ia pregar, gente, mas a gente ia para o culto. Quem vai pregar? Não sei. Eu não estou indo por causa de quem vai pregar. Eu estou indo porque eu tenho que ir. Eu preciso ir. É sobre a minha necessidade de estar nesse ambiente, fazer o que eu preciso, o que eu nasci para fazer. Quem me ouve, diga amém. Amém. Hoje não, as pessoas, dependendo de quem prega, vem. Quem canta, eu vou. Isso é culto ou é ambiente de consumo? Onde só me serve o que me interessa. Nós precisamos ser os bastiões, os baluartes, os guardadores, para que essa contracultura não continue tendo espaço no nosso meio. Nós precisamos ser como aqueles que Deus disse para Elias, você está achando que está lutando sozinho, rapaz? Tem mais 7.000 que não dobraram o joelho. Quem são eles? Esses são aqueles que, independente de quem canta, quem prega, quem vem, quem vai, sabe o seu lugar, sabe o seu papel e cumpre o seu dever com responsabilidade espiritual, porque sabe que o culto não é sobre mim, o culto é sobre ele. Só que é isso que nós estamos testemunhando nesse tempo da pós-modernidade, não um ambiente de consumo e entretenimento. Diga, culto não é lugar de entretenimento, é lugar de treinamento. Escreve isso aí. Por quê? Porque no ambiente do culto eu sou adestrado para a vida. E tudo isso eu falo, gente, com muita alegria, porque pela graça e bondade de Deus, grande maioria, pelo menos aqui na sala, todo mundo congrega aqui, mas na internet nós temos gente de vários lugares, a grande maioria aqui já entendeu qual é o propósito do culto. Tanto que nós já passamos aí 1 ano e 9 meses estudando só o Evangelho de Mateus, quase 2 anos estudando o livro de Provérbios. Quem pegou isso aqui? Alguém pegou isso aqui? Então vamos lá, caminhando para o final. A plenitude do Espírito. Tem a cerejinha que eu prometi, não vou poder dar hoje, que faltam 3 minutos. Então não tem como. Vou precisar de pelo menos 20 minutos para te entregar essa cereja aqui. Vamos lá. A plenitude do Espírito, ouça, é para te levar onde os seus pés não iriam no natural. A plenitude do Espírito é para te fazer ser o que você não seria no natural. A plenitude do Espírito tem a finalidade de você fazer o que você não faria no natural. Então, ir, ser e fazer. O Espírito vem como dunamis.
para me fazer acessar, fazer e ser o que eu não seria sem Ele. Eu sou prova cabal disso. E todos os dias eu lembro, eu me forço, a minha memória, eu me lembro, eu me ministro sobre isso, para que a vaidade não tome lugar no meu coração. Você é besta, rapaz, você não seria isso aí não. Sem espírito? Sim, está morto. Faz sentido isso? Mesmo que você ainda não tenha chegado 10% do que você acredita que merece ou é capaz, você tem que acordar amanhã e declarar: eu só estou aqui por graça do Espírito de Deus. Não vou falar o conteúdo. O Isaías estava compartilhando, tem até a ver com algo que ele sabe, se ele só está aqui é por causa do Espírito. Eu não seria isso que eu sou sem o Espírito. Eu não faria isso que eu estou fazendo sem o Espírito, com essa graça, com essa alegria. Então diga: ir, ser e fazer. Esses 3 verbos, eles serão maximizados na nossa vida pelo poder do Espírito. Esse dunamis, poderoso. Então quando ele diz assim, então, Atos 1:8, recebereis, é a fonte. Está dizendo, está vindo aqui, ó, poder, dunamis, do Espírito. Olha a fonte. Recebereis poder do Espírito. Fonte. Mas para quê? Para que o Espírito quer me encher? Volto a dizer, é para rodar? Para cortar cana? Para fazer aviãozinho no meio do culto? Não. Diga, o Espírito me enche para gerar resultado. Te sou estranho se ouvir dizendo isso, mas é verdade. Então, escute, se cortar cana gera resultado, ok, então corta, filho. Ah, mas não, então avalia, que não é para isso. Então o Espírito ele quer me encher para eu gerar resultado, frutos. Porque olha isso aqui, ó. Os dons do Espírito é de Deus para nós. Sim ou não? Sim. Que Deus derrama o dom. Para quê? Para que eu devolva para Deus fruto. O fruto é de nós para Ele. Mas os frutos só são possíveis por causa do dom do Espírito. Percebe que é um fluxo contínuo? É o dom que desce, é o fruto que sobe. É dom que desce, é fruto que sobe. Pastor, quero ter mais dom, quero ter mais unção. Dá mais fruto. A melhor maneira da gente ser mais crente? Quem quer ouvir, diga amém. Amém. Eu vou dar uma fórmula infalível para você nunca mais desviar de verdade. E ser mais fervoroso. Quer ouvir mesmo? Cuida de alguém. Discipula alguém para você ver. Porque quando você começa a cuidar de gente, você vê como que a sua vida é linda. Não vai ter muito espaço para reclamação e nem murmuração. O que você tá chamando de luta, tem gente que está fazendo campanha para levar a vida que você tem. Eita! Você pode ter certeza, os crentes que dão mais trabalho, os mais murmuradores, os mais problemáticos, os mais... é porque não está cuidando de ninguém. Só está olhando para o próprio umbigo. Gente problemocêntrica. Sabe o que é gente problemocêntrica? É a pessoa que acha que tudo está em torno dela. Todos os problemas, toda a atenção, é ela, é sobre ela. Louvado seja o meu nome. Você pode perceber, cara. Só que quando você começa a cuidar de gente, você percebe que tem gente que tem lutas muito maiores do que as suas e estão levando uma vida mais leve que você. Tem atenção, mas não dá atenção. Exatamente. Exatamente. Eu tenho a fonte,
recebereis poder do Espírito. Ok. Para quê? Para ser testemunha. Aonde? Judeia, Samaria, Galileia, até os confins da terra. E aqui a gente vai terminar semana que vem. A cereja que ficaria para o final vai ficar no início da aula que vem. Ok, gente? Então vamos lá. Só para a gente fechar, amarrar esse ponto aqui. Por que que termina esse mapa espiritual, não termina com um ponto geográfico? Por isso que não tem recomendação para você ler Bíblia. Você não tem que ler Bíblia, tá? Você tem que examinar o texto. Ó, eu venho com pontos geográficos determinados específicos. Judeia, Samaria, Galileia, até os confins da terra. Por que ele não dá um ponto geográfico, um limite para mim? Diga, não tem limite. Por quê? Anota isso aqui para a gente ir embora. Todo projeto que você consegue enxergar o início, o meio e o fim, é projeto seu, não é do Espírito. Rubens, todos os homens de Deus e mulheres de Deus na Bíblia receberam um mapa de Deus só para o início. Abraão, sai, vai, para onde? Vou te mostrar, mas vai indo. Vai por ti mesmo. José, esse sonho aí que você está tendo do milho e tal, do milho não, das estrelas que se curvam e tal, então, você vai ser governador, mas como que vai ser? Não, isso aí depois a gente vê. Essa história no caminho, como é que é? No caminho eu te explico. Quem inventou isso foi Deus, gente. Até com o próprio Davi, que o senhor falou lá atrás de Samuel dele buscar. Exatamente. Ah, Davi, você é rei, tá, mas como? Não, bora indo, vamos indo, no caminho eu te explico. Sabe por quê? Porque você tem consciência de que se Deus fala para José assim, José, você vai ser governador, cara. José fala, glória a Deus. Terra. Mas calma aí, José, só tem um detalhe. Rapaz, antes de você ser governador, uma caravana de estrangeiro vai passar, te tirar de um poço que os seus irmãos vão jogar você e vão te vender para um alto funcionário de faraó lá no Egito, e lá você vai ser funcionário. O filhinho caçula de Jacó. Você tem noção do que era ser o caçula de Jacó? E agora você vai estar limpando o chão de estrangeiro? Sabe o que José vai falar? Ah, não, manda outro. Não quero nada. Esse negócio de ser governador é muito chato. Estou fora. Passo. Sim ou não, gente? Claro que sim. Davi, você vai ser rei. Ô, glória, top. Tamo junto. Ah, mas só tem um detalhe. Saul vai arremessar lança contra você 20 vezes. E eu não vou mandar o anjo para desviar a lança, não. Tu que corre. Porque você não viu um anjo livrando Davi, gente. É Davi que, ó. Você lembra de uma vez que Davi precisou fazer de doido? Tinha anjo para fazer, Davi, faz isso não, meu filho. Você é o homem segundo o coração de Deus. Fica babando aí não. Se vira, Davi. Dá teu jeito. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, dá teu jeito, filhão. Deus deu o sonho. E você dá o jeito de chegar lá. E ele vai te dando graça. Aonde? No caminho. Está fazendo sentido, gente? A gente quer que Deus resolva todos os nossos B.O.s. Que Deus limpe. Ah, mas Deus vai limpar todos os meus caminhos. Não, isso aí quem faz é o Ogum lá do terreiro, sei lá, que abre caminho, fecha caminho. Preto velho. Alguém já veio de terreiro aqui? Quem já veio de terreiro aqui? Levanta a mão. É porque a gente tem um casal que eu não vou falar o nome, que já vieram de terreiro. E eu já vim de terreiro também. Eu não sei que
Bolinho é aquele que o Preto Velho faz o tempo... Já viu o Preto Velho o tempo inteiro fazendo um bolinho assim com a mão? Brigadeiro, É um brigadeiro, né? Então diga para quem está do seu lado para a gente ir embora feliz da vida. Diga assim, Deus não vai mostrar o processo. É como se Deus colocasse gasolina no seu tanque só para você dar a partida. E o resto? Te vira, filho. Quem já comprou carro zero em concessionária aqui sabe. Outro dia eu fiquei macho com um cara, com o último carro que eu comprei zero, o cara deu um susto no meu tanque. Assim, só tinha o vapor da gasolina. Não, aí eu falei, mano, mas... Ele falou, não, que o tanque, o posto é do lado de lá da rua. Eu falei, sangue de Jesus, custava botar 10 reais nesse carro. Semana que vem a gente começa com a cereja do bolo, tá bom? Beijo. Olha, o sorteio dia 17, hein, gente? Vai ter esse aqui e aquele outro também, né? Vou dar 2 logo pra galera aí, ó. Procura o pastor Nilton aí, bota tudo em dia, gente.